Meu nome é David Chen e, aos 31 anos, ainda estava vivo. Pelo menos, isto é o que as pessoas diziam. Meu coração ainda batia. Meus pulmões ainda respiravam. Meu cérebro ainda processava informações. Mas naquela noite de 23 de junho de 2013, uma grande parte de mim morreu em uma câmara de alumínio de 7 pés de comprimento a 230 pés abaixo da superfície de Lake Powell, Arizona. Esta é a história de como você pode estar perfeitamente seguro um segundo e, no próximo segundo, estar vivendo um pesadelo que desafia toda a compreensão científica. Eu era um dos melhores mergulhadores técnicos do Arizona. Técnico, isto significa que eu mergulhava mais profundo, mais tempo e em condições muito mais perigosas do que mergulhadores recreativos comuns. Profissional, isto significa que eu era pago muito bem para fazer isto e que havia passado literalmente 8 anos aprendendo o meu ofício, acumulando certificações avançadas, desenvolvendo conhecimento detalhado sobre misturas de gás, tabelas de descompressão, física de mergulho e todas as variáveis infinitas que podem matar você em uma profundidade extrema. Naquela noite específica, eu estava trabalhando para uma empresa que fazia pesquisas científicas sobre as mudanças biológicas e geológicas no Lake Powell. Lake Powell é um reservatório artificial massivo criado pela famosa barragem de Glen Canyon em 1963. É uma das maiores barragens dos SUA e tem profundidades que chegam a 530 pés em certos pontos. É um lugar incrivelmente bonito. Paredes de rocha vermelha que parecem sangrar ao entardecer, água azul cristalina refletindo o céu e serenidade absoluta ao redor. Mas nas profundezas, Lake Powell se transforma em um lugar escuro, frio e profundamente alienígena. Luz não chega lá, ou melhor, chega muito pouca luz e o que chega é filtrada em tons azuis e verdes, que criam uma sensação sobrenatural. Pressão é tão intensa que seu corpo literalmente se contrai, não apenas psicologicamente, mas fisicamente. Seu sangue começa a absorver níveis perigosos de nitrogênio. Sua mente começa a se comportar de formas estranhas que até mesmo os cientistas de descompressão mais experientes ainda não completamente entendem. O mergulho naquela noite era um tech dive, um mergulho técnico de pesquisa científica, para coletar amostras de sedimento a 230 pés de profundidade. 230 pés é profundo demais para mergulhadores recreativos normais, que têm limite de apenas 130 pés. 230 pés é tão profundo que você está literalmente entrando em um reino completamente diferente. Um reino de pressão extrema, onde seu corpo sofre efeitos fisiológicos que a maioria das pessoas nunca poderá experimentar e sobreviver. Para mergulhos em profundidade extrema, usamos algo chamado câmara hiperbárica. Essencialmente uma câmara de metal pressurizada que desce com você, carregando-o para as profundezas. A câmara tem uma única abertura, um espaço apertado por onde você entra, arrastando-se para dentro como uma minhoca entrando em um buraco. Uma vez dentro, a abertura é selada com um parafuso de ferro. O ar dentro é então pressurizado, usando bombas poderosas para corresponder exatamente à pressão do oceano na profundidade onde você está. Isto mantém seu corpo seguro da descompressão explosiva que ocorreria se você fosse exposto à diferença de pressão. Isto o mataria instantaneamente. Não metaforicamente, mas literalmente instantaneamente. Eu havia feito isto antes, 47 vezes na verdade. Eu era um veterano. Eu sabia exatamente o que esperar. Eu sabia sobre os sons, o zunido constante da bomba de ar pressurizado, um som quase hipnotizante que se torna a trilha sonora de sua descida. Eu sabia sobre a sensação, a pressão em seus ouvidos até mesmo dentro da câmara, a sensação de estar sendo comprimido lentamente. Eu sabia sobre a escuridão absoluta, porque luz praticamente não penetra naquela profundidade. Entrei na câmara naquela noite às 19h23. Meu colega, Robert Martinez, um homem de 44 anos com 15 anos de experiência em mergulho técnico profundo, estava operando a câmara do lado de fora.
Ele era responsável por monitorar todos os instrumentos críticos, controlar a pressão continuamente, gerenciar o ar. Basicamente, ele era meu cordão umbilical literal para a vida. A câmara começou a descer. Descemos lentamente, muito lentamente, porque descer rápido demais mata você de forma horrível. Você tem que dar tempo para seu corpo se acostumar com a pressão aumentada gradualmente. Conforme descemos, a luz azul clara da água superficial se transformou em um verde pálido. Depois, esse verde pálido se transformou em verde escuro. Depois, verde escuro se transformou em preto absoluto. Uma escuridão tão completa que você não conseguia ver sua própria mão em frente ao seu rosto. A pressão aumentava constantemente. Eu podia sentir isto em meu peito, em meus tímpanos, em cada célula do meu corpo. Não era dor ainda, apenas pressão incômoda, como alguém comprimindo seu corpo lentamente em um více de metal. Aos 100 pés. Tudo ainda bem. Pressão aumentada, mas ainda controlável. Meu corpo aceitando a profundidade. Aos 150 pés. Comecei a sentir os efeitos iniciais da profundidade. Meu pensamento começou a se tornar um pouco mais lento, não assustador ainda, apenas notavelmente mais lento. Isto é chamado Nitrogen Narcosis, ou Rapture of the Deep. Sua mente fica ligeiramente entorpecida pelo nitrogênio no ar que você está respirando, criando um efeito quase como embriaguez. Aos 200 pés. A Nitrogen Narcosis se tornou mais pronunciada. Eu estava ainda totalmente funcional e capaz de trabalhar, mas tinha que concentrar-me muito para fazer tarefas que normalmente fariam automaticamente. Era como tentar trabalhar quando extremamente cansado. Aos 225 pés, quase chegando, mais alguns minutos. A pressão agora é incrível, é como estar sendo esmagado por todo o peso do oceano. Finalmente, aos 230 pés, a câmara parou sua descida. Nós tínhamos alcançado a profundidade correta. Agora, eu tinha apenas 30 minutos para coletar as amostras de sedimento do fundo do lago antes de começar o processo de descompressão, um processo que levaria várias horas e era absolutamente crítico para não morrer. Comecei cuidadosamente o trabalho de coleta de amostras. Tinha instrumentos especializados dentro da câmara, braços robóticos delicados que eu controlava manualmente para coletar amostras de sedimento do fundo. Braços que podiam extrair amostras delicadas sem danificá-las ou contaminá-las. Eu estava completamente concentrado no trabalho, e intensamente concentrado, porque este era o único motivo pelo qual eu estava aqui, a 230 pés, em um tubo de alumínio, onde a pressão era 7,5 vezes maior do que na superfície, onde um erro simples poderia matar-me. Estava trabalhando há aproximadamente 18 minutos quando senti isto. Senti antes de ouvir. Senti uma vibração que não deveria existir. Depois ouvi o som, um som que congela o sangue, um som como alguém rasgando metal lentamente, um som agudo, assustador, inconfundível, um som que não fazia nenhum sentido em uma câmara que deveria ser completamente hermética e segura. Levantei meus olhos imediatamente. Procurei pela câmara, procurei nas paredes de alumínio, procurei pelas junções soldadas, e então vi isto. Vi a morte chegando lentamente. Uma fissura. Uma pequena fissura perto da junção superior da câmara, exatamente onde a câmara se conecta ao cabo de aço que a mantém suspenso naquela profundidade impossível. Água estava começando a entrar. Não muito ainda, apenas um pequeno jato de água, talvez do tamanho de uma moeda quando visto sob pressão. Mas estava ali, água, entrando, onde não deveria haver água. Meu coração acelerou de uma forma que pensei que poderia parar completamente. Meu treinamento, 8 anos de treinamento, me disse exatamente o que fazer. Meu treinamento me disse para permanecer absolutamente calmo, para não fazer movimentos bruscos que causassem turbulência, para comunicar imediatamente com o Robert na superfície com detalhes completos. Apertei o botão de comunicação com dedos tremendo de forma incontrolável. Robert, temos um problema. Vazamento. Pequeno vazamento perto da junção superior. A água está entrando.
Houve um segundo de silêncio absoluto no rádio. Depois a voz de Robert, surpreendentemente calma, treinamento profissional vencendo o pânico. David, confirme o último. Você disse vazamento? Sim, vazamento. Pequeno jato de água agora, mas está crescendo. Fissura na junção, está piorando. Copiado. Você permanece absolutamente calmo. Não faça movimentos bruscos. Vou checar imediatamente os instrumentos aqui de cima. Você não se move. Permaneça no centro da câmara. Breve. Não me mover bruscamente era fácil de dizer, mas extremamente difícil de fazer quando você está em uma câmara de metal a 230 pés de profundidade, em um oceano escuro, e a câmara está começando a se encher de água. Mas eu obedeci treinamento. Respirei profundamente, tanto quanto meu corpo permitia sobre aquela pressão extrema, e esperei. Minutos começaram a passar, ou talvez fossem apenas segundos. Meu sentido de tempo estava completamente desintegrado naquele estado de pânico puro. Mais água começou a entrar. Agora não era apenas um jato único, eram 2 jatos, depois 3, depois 5. A pequena fissura estava se expandindo, se tornando um problema exponencialmente maior. David, aqui Robert. Os instrumentos confirmam falha estrutural completa no sistema de selagem superior. Estou iniciando imediatamente o procedimento de ascensão de emergência. Você subirá agora. Repito, agora. Ascensão de emergência. Aquela era exatamente a palavra que eu queria ouvir, e exatamente a palavra que eu temia ouvir ao mesmo tempo. Se subisse rápido demais, meu corpo sofreria decompression sickness, conhecido como as curvas ou the bends, uma condição que poderia matar-me de formas que desafiam descrição. Mas se permanecesse aqui nesta câmara enquanto continuava a se encher de água, eu definitivamente morreria afogado a 230 pés de profundidade, em uma câmara de metal, cercado por escuridão absoluta. Copiado. Consegui responder com uma voz que não parecia ser minha. Iniciando a ascensão de emergência agora. A câmara começou a se mover de forma diferente. Eu sentia isto. Um puxão suave, mas firme, quando o cabo de aço começou a puxar a câmara para cima com urgência. Mas ao mesmo tempo, mais água estava continuamente entrando. E agora eu podia ouvir algo ainda mais assustador que o vazamento. O som de ar escapando. A câmara tinha sistemas de ventilação sofisticados, tubos que permitiam ar fresco bombeado entrar continuamente e ar velho sair. Um desses tubos havia sido danificado pela mesma fissura, e ar estava escapando em grande volume através da abertura. Isto significava que o sistema de respiração inteiro da câmara havia sido comprometido. Eu tinha apenas alguns minutos, talvez menos, antes de começar a respirar ar que havia perdido todo o seu oxigênio, deixando apenas dióxido de carbono tóxico que causaria asfixia química. Robert! Ar comprometido, ventilação sistema danificado. Estou usando ar supply. Copiado, acelerando a ascensão. Segure firme, você está quase fora. Foco. A câmara começou a subir muito mais rápido. Muito mais rápido. Rápido demais, de fato. Eu sabia, mesmo em pânico total, que isto era perigoso além de qualquer descrição. Subir tão rápido causaria dano tissular severo. Causaria bolhas de nitrogênio formando em meu sangue, mas a alternativa era ficar aqui e sofrer asfixia enquanto a câmara se enchia completamente de água. A água agora havia chegado até meu torso. Eu estava de pé em uma câmara que estava rapidamente se transformando em um caixão submerso de metal. Meus pulmões começaram a arder conforme o ar se tornava cada vez mais viciado e tóxico. Meu coração estava batendo tão rápido, tão intensamente, que achei sinceramente que explodiria do meu peito. Lembrei-me delas. Lembrei-me de minha esposa Jessica, que havia desejado boa sorte naquela manhã com um beijo. Lembrei-me de meu filho, de apenas 7 anos. Lembrei-me de como havia dito para ele na noite anterior: "Vou estar de volta para colocá-lo na cama, filho, prometo." Naquele momento, a 230 pés, com água até meu torso em uma câmara de alumínio que estava literalmente se desintegrando ao meu redor, compreendi com terrível clareza que talvez nunca voltasse para colocá-lo na cama. Talvez esta fosse minha última noite na Terra. Comecei a ofegar. O ar estava ficando tão fino,
tão viciado que cada respiração era como respirar através de um tubo de ferro fino. Você tomava ar e seus pulmões recebiam muito pouco oxigênio e muito dióxido de carbono tóxico. Meu corpo começou a mostrar sinais imediatos de decompression sickness, as curvas, com dores agudas em meu peito, em meu ombro direito, em meus joelhos. Era como se milhares de pequenas agulhas estivessem sendo enfiadas em meu corpo de dentro para fora, criando dor que desafia a descrição. Robert, não consigo respirar. Ajuda! Você está quase fora, David. A câmara está a 150 pés agora. Continue respirando. Foco. Você consegue. Você é forte. Continue. Continuei. Continuei respirando aquele ar tóxico. Continuei subindo em uma câmara que estava encharcada. 100 pés. A câmara estava agora completamente encharcada. Água até meu pescoço. Meu rosto começava a sufocar literalmente. Começava a sofrer asfixia conforme o ar se tornava cada vez mais viciado e tóxico. Eu tinha apenas segundos de consciência restante. Apenas alguns segundos. Meu corpo começou a convulsionar violentamente. As bolhas de nitrogênio estavam formando em meu sangue, o resultado direto da ascensão de emergência tão rápida. Decompression sickness, as curvas. Era assim que você morre em mergulho profundo. Seu próprio corpo se torna seu assassino. Minha visão começou a se turvar. Preto nas bordas da minha visão. Focado apenas em um pequeno ponto de luz, onde a câmara estava começando a ver novamente a água azul acima de mim quando se aproximava da superfície. 50 pés. Robert, eu não posso ver. Você está quase, David. A câmara vai sair da água em segundos. Mantenha-se consciente. Mantenha-se consciente. 25 pés. Preto. Consciência desaparecendo. Dor insuportável em todo meu corpo. Ouvi o som de correntes sendo puxadas com força máxima. Ouvi o som do mecanismo de roldana da câmara funcionando sob pressão extrema. Ouvi vozes gritando acima de mim, pessoas gritando para alguém fazer algo. Puxem, mais rápido! Preparem o kit médico! A câmara saiu da água. De repente, tão repentinamente, a câmara saiu da água e caiu para o convés de madeira do barco de pesquisa com um som ensurdecedor de metal colidindo com metal. Eles abriram a câmara enquanto ela ainda estava parcialmente cheia de água salgada. Meu corpo saiu escorregando, encharcado completamente, convulsionando violentamente, incapaz de respirar adequadamente. Meu rosto estava azul, azul como um cadáver. Meus olhos estavam rolando para trás em minha cabeça. Meu corpo estava experimentando dor que desafia a descrição, como se tivessem inserido fogo líquido em cada veia do meu corpo. «Ambulância!» gritou alguém. «Chamem uma ambulância agora! Chamem helicóptero médico, agora!» Mas estávamos no meio de um lago. Estávamos a 50 quilômetros da cidade mais próxima. Não havia ambulância que chegasse rápido o suficiente. Não havia resgate rápido. O que se seguiu foram as piores 6 horas de minha vida. Fui levado de helicóptero para a câmara de recompressão de emergência em Page, Arizona, uma câmara equipada especialmente para tratar mergulhadores com decompression sickness severa. Passei 8 horas naquela câmara, respirando oxigênio puro em pressões aumentadas, enquanto meu corpo tentava desesperadamente se recuperar do trauma catastrófico que havia sofrido. A dor durante aquelas 8 horas foi absolutamente indescritível. Acordei no hospital 12 horas depois. Meu corpo estava coberto de tubos e fios, monitores cardíacos bipando constantemente, médicos olhando para mim com uma mistura de alívio e preocupação genuína. Um deles, um homem de aproximadamente 60 anos especializado em medicina de mergulho, se aproximou de mim. «Senhor Shen, você está acordado. Como se sente?» Como eu me sentia? Sentia como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Meu corpo inteiro estava dolorido. Tinha queimaduras de pressão visíveis em meus braços, marcas roxas escuras onde a diferença de pressão havia literalmente queimado minha pele de dentro para fora. Tinha lesão neurológica severa nas costas. Os nervos haviam sido permanentemente danificados pela mudança abrupta de pressão. Qual é o dano completo? Consegui falar com dificuldade extrema.
Você tem decompression sickness severa, uma das piores que vimos. Tem lesão nervosa nas costas, isso causou paralisia parcial. Tem aspiração de água nos pulmões. Você teve muita sorte de estar vivo, muita sorte mesmo. Alguns mergulhadores em sua situação não sobrevivem. Muita sorte? É assim que você descreve quando você sobrevive a um pesadelo assim? É apenas sorte? Os meses que se seguiram foram uma batalha dura e contínua contra meu próprio corpo e mente. Passei por 17 sessões adicionais de recompressão terapêutica. Passei por fisioterapia severa porque a lesão das costas havia causado paralisia parcial permanente de ambas as pernas abaixo do joelho. Eu não poderia mais mergulhar. Nunca mais. Nunca voltaria à profundidade. Nunca mais sentiria aquela pressão extrema. Minha carreira como mergulhador técnico profissional, um dos melhores do Arizona, havia terminado permanentemente no momento preciso em que aquela fissura apareceu naquela câmara. 8 anos de treinamento intenso, centenas de horas de experiência profissional, dezenas de mergulhos bem-sucedidos. Tudo terminou em 45 minutos de puro terror. Meu casamento não sobreviveu ao trauma. Minha esposa, Jessica, tentou genuinamente apoiar-me durante a recuperação, mas o trauma havia afetado muito profundamente. Desenvolvi PTSD severo. Tinha pesadelos noturnos, onde revivia constantemente aquela câmara se enchendo de água. Acordava gritando. Não conseguia estar em espaços fechados sem entrar em pânico completo. Não conseguia nem tomar um banho de banheira normal sem ter um ataque de pânico, porque a sensação da água ao meu redor me remetia instantaneamente àquela câmara de metal. 2 anos após o incidente, Jessica pediu o divórcio. Ela não conseguia mais lidar comigo, com meu PTSD, minha raiva, minha sensação de que a morte teria sido significativamente melhor que isto. Hoje, 11 anos depois do incidente, ainda estou recuperando lentamente. Ainda tenho dor crônica severa na minha coluna vertebral, dor que não desaparece, que varia de irritante a insuportável. Ainda tenho episódios frequentes de pânico quando estou em espaços pequenos ou fechados. Ainda acordo no meio da noite suado, com o coração acelerado, ouvindo o som daquele vazamento, sentindo a água ao meu redor. Processei legalmente a empresa que operava o barco de mergulho. Processei os fabricantes da câmara hiperbárica por falha no design. Processei praticamente qualquer pessoa que pudesse ter prevenido aquilo que aconteceu comigo. Ganhei todos os processos. Ficou legalmente comprovado que havia falha fundamental no design da câmara, negligência severa na manutenção e falha completa em protocolos de segurança. O dinheiro que recebi não me devolveu minha carreira. O dinheiro não me devolveu meu casamento. O dinheiro não me devolveu minha vida como era antes.